A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Nesta noite faremos a leitura bíblica de Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 18. Leiamos. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Até aqui, amados. É chegada a hora de cessarem as murmurações. É notável o que encontramos no dicionário online. Murmurações é a conversação mordaz e ofensiva. É detração, maledicência. Falar mal dos outros é um péssimo defeito. Se você não tem nada de bom para falar sobre uma pessoa, fique calado. Melhor ainda, comece a orar pela pessoa que você gostaria de detratar. O ato de murmurar nos remete do substantivo feminino para o verbo. Murmurar é verbo transitivo e verbo intransitivo. Neste caso significa produzir som surdo e prolongado, falar baixinho de forma inaudível. É o que os jovens chamam de resmungar. Já no verbo transitivo, significa pronunciar-se em voz baixa, contar um segredo ou criticar a alguém pelas costas. Aqui entre nós é melhor parar de murmurar e começar a orar. Quem está em oração por um irmão ou irmã não tem como murmurar. E quem está trabalhando na igreja, envolvido na obra do Senhor, não tem tempo para criticar. Analisemos o texto da Epístola de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18. Primeiro, é preciso desenvolver a nossa salvação diligentemente. É claro que salvação é pela graça mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É só ler Efésios 2, versículos de 8 a 10. O que Paulo nos quer ensinar quando diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, na parte final: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Entendamos que precisamos ser diligentes no uso de todos os meios que nos conduzem à salvação. São os meios da graça. Perseverar neles até o fim. Desenvolver a salvação, mas sabendo que é Deus quem efetua em nós o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E isto nos encoraja até o fim, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. É claro que dependemos da graça de Deus. Paulo nos lembra em Efésios 2, versículos 8, 9 e 10, especialmente no verso 10, que somos feituras dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Eis o sentido bíblico de desenvolver a salvação. É fazer boas obras, não para sermos salvos, mas exatamente porque já somos salvos. As boas obras, à luz de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 17, são para galardão e não para salvação. Segundo, tudo provém de Deus. À luz do verso 13, as ações de graças de Deus em nós devem acelerar o nosso desenvolvimento na obra de Deus. Não forçaremos acomodados. Faremos o nosso melhor para Cristo. E jamais brincaremos de igreja. Ela é de Cristo e é Ele quem a edifica. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 16, verso 18. Eu edificarei a minha igreja. Mais ainda, Ele é a cabeça da igreja. Nós somos os membros. Estar em Cristo é ser uma nova criação e nova criatura. É ter o Espírito de Cristo e ser dele. Leia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 9. E João, capítulo 15, versículos de 5 a 7. O que a igreja mais precisa hoje é de santificação e o crente de santidade de vida. A temática de hoje é um sinal de alerta a toda e qualquer liderança desagregadora, aos murmuradores de plantão, os que conseguem só criticar. São aqueles dos quais o grande missionário e teólogo da América Latina disse: o cristão é o homem do caminho, não da sacada ou do alpendre da sua casa, que fica a criticar os que passam. E acrescenta mais: a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e outra fracassada e frustrada é simples. O bem-sucedido está sempre do lado da solução dos problemas. Ao fracassado não interessa a solução. Ele faz parte do problema. E se não houver problemas, ele os cria. São os famosos criadores de caso. Terceiro, quando Deus está no comando e Jesus Cristo é o Senhor, tudo caminha bem. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O Espírito Santo, que habita o coração regenerado, é Deus em nós. Jesus Cristo é Deus conosco e o Pai é Deus por nós. Deus age nas obras da criação e da providência, mas age segundo o conselho da sua vontade. A sólida e boa teologia reformada mostra a Igreja a serviço de Cristo. Deus em nós e por nós pela palavra e pelo Espírito. O Espírito Santo é nosso auxiliador, consolador, mestre e guia. Ele nos ensina, nos faz lembrar e nos guia a toda a verdade. Nós não trabalhamos para Deus, e sim com Deus. Deus opera e o homem coopera. Leia 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ora, se tudo que somos, temos ou administramos vem de Deus, logo tudo a Ele pertence. Na primeira epístola de João, capítulos 2, versículos 1 e 2, lemos: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda
pelos do mundo inteiro. O Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Leia em Romanos capítulo 8, versículos 26 a 30, a intercessão do Espírito. Ele nos ensina a orar segundo a vontade de Deus. É a oração que agrada a Deus. O Evangelho de João fala do Espírito Santo como o outro Consolador, outro da mesma maneira e essência. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. É verdade que a tarefa de Paracleto, do Espírito Santo, é diferente da de Jesus. O Espírito Santo é Deus em nós. Ele nos assiste nas nossas fraquezas, guia-nos a toda a verdade, nos faz lembrar e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É pelo Espírito Santo de Cristo em nós que somos real e verdadeiramente dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. O Espírito Santo nos é dado para podermos realmente dizer Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. A intercessão apostólica. Em diversas de suas cartas, Pedro assegura aos seus destinatários que se lembra deles em orações intercessórias. Romanos capítulo 1, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículos 16. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. São intercessões em favor dos cristãos da época apostólica e de todos os tempos e lugares. Amados, passemos então a conclusões e práticas que devem ser aplicadas. O conteúdo da oração intercessória é inteiramente determinado por Deus e totalmente dirigido a Ele. Vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 5, 16 e 17. Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Citamos apenas alguns exemplos que ilustram como eram as intercessões de Paulo. As orações de intercessão dos cristãos uns pelos outros ajudam a firmar a fé e a fortalecer a esperança e a manter o nosso amor. Vejamos em Efésios capítulo 1, versículo 17 a 19, capítulo 3, versículos 16 e 17. A intercessão vem em auxílio dos irmãos que sofrem, que são oprimidos e perseguidos, e lhes traz libertação. Ver Atos, capítulo 12, versículo 5, e Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16. A oração incute força interior à igreja e torna-a mais forte e mais unida. A nossa união com Cristo, na unção e no poder do Espírito Santo, faz com que a oração de intercessão tenha poder para libertar, salvar e curar, no nome santo de Jesus. Em Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17, está escrito: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Por fim, o número da perfeição é o texto deste domingo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 3. Que Deus nos abençoe. Façamos então uma oração nesta noite. Amado Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te damos graças. Senhor, o Teu nome é exaltado acima de todo o trono, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Amado Senhor, vimos te pedir pelas nossas vidas, pelas vidas de nossas famílias, pela vida da igreja e de todos os homens. Eu sei, ó Deus, que Tu estás no controle e para o Senhor todas as coisas são possíveis. Opera os Teus milagres, curas e maravilhas. Libera bênçãos, Senhor, sobre todos estes que têm estado aflitos. Entra com libertação, vem repreendendo todo o mal. Aonde houver, ó Deus, enfermidades, que sejam repreendidas agora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que seja liberada a cura, que seja retirado agora todo o câncer, todo o cansaço, toda a doença. Deus, aos que padecem fome, entra com a providência, levanta provedores, abençoa a colheita. Tu és o Senhor e tudo vem pela Tua graça. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja e a todos estes que Tu has de chamar à Tua presença. Deus poderoso, cobre-nos com a Tua graça, com o Teu sangue, com a Tua unção. Perdoa as nossas transgressões, ajuda-nos a compreender a Tua vontade. Dá-nos um coração sábio, um coração, Senhor, com os ouvidos abertos à Tua presença. Amado Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoa as nossas casas, abençoa, Senhor, os nossos ministérios, os nossos serviços ao Senhor. Deus poderoso, Deus santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, joga por terra a bala perdida, o homem sanguinário. Livra-nos da violência, Senhor. Livra-nos da violência, Senhor. Livra-nos da peste. Deus poderoso, abençoa nossas famílias, nossos filhos. Opera o milagre e a prosperidade em nossas vidas. Deus, todo dom excelso vem do alto, e é o Senhor que distribui a Tua igreja conforme a Sua vontade. Opera, Senhor, a Tua boa vontade em nossas vidas. Eu te dou graças, eu te dou graças, eu te dou graças. Amém e graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amada igreja. Glória a Deus.